gente, tudo bem? Ó, a gente aqui mais uma vez nesse belo estúdio, nesse belo jornal. Que elogiar, né? Me paga certinho. Tá começando, né, mais uma Epimania podcast, um dos podcasts, tá, do Campo Grande News. Tem outros, acompanhe todos. Acompanhe todos. E sempre trazendo, né, assuntos da atualidade aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece ser pesado. Ele de fato tem um peso, assim, né? Mas ele é necessário. Não é. Alegre não é. Mas é necessário, eu acho, né? Todo mundo passa por esse processo em algum momento, que é o luto, né? E pra falar... Primeiro, oi, Gabi. Eu achei que você ia me esquecer, hoje eu tava um pouco triste. Que nunca mais vão voltar a ser Como você encaracolados. me critica. Oi, Não, gente. não é Oi pra você que tava assistindo. Que alegria estar do seu lado, Lucas. Bom também. Igualzinho você. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou, né? Ela é fonte de várias reportagens. Eu já falei com ela por telefone, ela não sabe, mas assim, sempre que fala sobre o assunto, a gente demanda a doutora Raíssa Ramos Ferreira Pedroli, que é psicóloga, né? Deixa eu te apresentar o currículo, já te dou a palavra. Que ela é especialista em intervenções do luto e proprietária de uma clínica aqui em Campo Grande, né? Que é a Clínica do Luto, um espaço que é dedicado ao atendimento de pessoas enlutadas. Tudo bem, doutora? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, né? Acho que eu já tô ficando prata da casa aqui do Campo Grande News. Eu fico feliz. Eu já falei com ela por telefone também. Ah, eu fico feliz. Podem me chamar sempre. Não aqui. Mas agora ela veio presencialmente, tá aqui no claro. estúdio, né? É diferente. Acho que dá para explorar mais aí o conhecimento da doutora. Vamos lá. Eu queria começar perguntando, assim, né? Primeiro, a gente fala de uma clínica especializada, né? Em atendimento a pessoas enlutadas, assim. Como é que esse trabalho, assim, vocês... porque é bem específico, né? Como é que você desempenha esse trabalho dentro dessa clínica? Ele é bem específico, mas ele é muito universal, né? Porque todo mundo que ama passa pelo processo do luto em algum momento. A gente fala que o luto é o preço do amor. Então... Já bateu a primeira frase, né, Gabi? Tá, primeiro corte. Então, se você gosta de alguém, se você está vinculado a alguém ou uma ideia, você está sujeito a passar por um processo de luto. Então, o que é o luto? É um processo de ruptura com o mundo conhecido, com o mundo presumido, com algo que era estável, constante, sim, com algo que você tinha. Então, geralmente a gente fala de luto por perda de uma pessoa amada, mas existe o luto por outras questões. Pet, também, que está muito comum agora, de falarmos sobre isso, mas também o luto por convicções, ideias, por exemplo, aposentadoria, a perda de um emprego, amputação de membros, o luto por doença, um diagnóstico de doença terminal, um diagnóstico de doença incurável. O luto é a dor da perda, basicamente, assim. O luto é a dor da perda. E geralmente as pessoas são encaminhadas para você ou elas vão procurando até te encontrar? Como é que funciona isso? As duas coisas. Às vezes a pessoa está na internet procurando alguma coisa de luto e me encontra. Alguns médicos encaminham para um serviço mais especializado. Basicamente, todo psicólogo, todo profissional de saúde mental vai lidar com o luto. Mas a especialização em intervenções do luto vai dar bagagem mais específica para tratar todas as manifestações que vêm junto do enfrentamento do luto. Eu acho interessante isso, porque eu me dei conta, né, de que eu tava vivendo um luto, assim, porque realmente eu achava que luto era, tipo, morte, né, morte, a pessoa morreu, alguém morre, assim. Eu tinha que vestir preto, usar um óculos escuro, isso era viver o luto, né, e acho que a vida vai ensinando que existem várias, e realmente aconteceu comigo, assim, eu já tive algumas relações, por exemplo, né, términos de relações, em que eu tive a nítida impressão, depois eu fui processar aquilo, que eu tava vendo realmente um luto, assim, né? Saudade da pessoa, às vezes, vontade de estar junto, lamentação, não sei o que. E eu acho isso até mais comum durante a nossa vida, né? Porque, assim, eu tenho 31 anos, não é tanta gente que morreu ao meu redor pra eu ficar de luto, pessoas que eu conhecidas, ainda bem, né? Mas eu já tive mais experiências de luta, eu acho, com términos de relações que nem sempre são namoros, assim. Pode ser, tipo, términos de casos ou até amizades, do que de que namoro. eu acho que um problema nisso é porque eu acho que a gente tem muito medo de se apropriar dessa palavra luto, porque é uma dor muito grande. Então, tipo assim, luto, você já pensa em alguém que perdeu um pai, uma mãe. Sim, então começo. Você tem... eu, pelo menos, sei lá, não vou falar você, né? Mas você tem medo de falar assim...
que você tá sentindo um luto, que é uma perda, mas por se apropriar dessa dor que é uma coisa tão séria, né? É, o que eu Mas tava não falando. deixa Mas de o ser. luto, por termos de relacionamento, é um dos lutos mais difíceis. Porque Porque a pessoa tá viva, ali, né? cara. Exatamente, viva. É verdade. exatamente. A pessoa não morreu, ela está ali, né? Então E aí você você encontra lida com a defunto, às perda, vezes. exatamente. Você lida com a perda, mas você lida muito mais com uma rejeição, né? Exato. Com um abandono, desamparo. E também existe essa questão da não validação. A não validação social, né? De dizer, bom, encontra outra pessoa, daqui a pouco você tá com outra pessoa. Então não tem por que você ficar sofrendo. Sacode a poeira, é só um término, né? Tá tudo bem, você tá com saúde. Mas são términos, são lutos muito doloridos, né? E podem desencadear E tem processos essa muito especificidade complicados. mesmo, né? De você ficar pensando a dor de não ter mais a pessoa e pensar na pessoa vivendo outra vida, que não a com você, né? Sim. E não necessariamente de relacionamento. Eu falo, tipo assim, por exemplo, ó, eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea. Eu vivi todos os dias da minha vida junto com a minha irmã gêmea, dormindo junto, indo pra escola junto, nossos amigos eram os mesmos. E aí, um dia, ela chegou em casa e pode falou, eu crer. vou fazer faculdade fora. E a gente já tinha, tipo assim, feito festa, porque a gente tinha passado junto aqui na Federal. E ela só falou, eu vou. E na outra semana ela foi. Então, tipo assim, a gente nunca tinha ficado mais de 2 dias separado. Então, tipo assim, Sim. a pessoa tá viva, eu falo com ela todo dia, mas, tipo assim, cara, foi uma quebra, assim, um choque, tipo assim, gigantesco. Inclusive, eu voltei a fazer terapia por causa disso. Olha, muito interessante isso, né? Porque é uma separação. Então, o luto por aquele mundo conhecido, pela sua constância. Então, a gente fala, quebrou o teu mundo conhecido, você teve que viver, né? Finalmente, como uma indivídua única, né? Que é, na verdade, a maioria já vive assim, mas os gêmeos têm uma condição muito especial, né? De Uma ligação forte, uma né? ligação muito forte. Então, essa separação mesmo de distância, né? Então, mudança de cidade, toda mudança que pode ocorrer pode gerar um luto, Sim. né? E vamos colocar assim que o luto é um processo normal, um processo natural, saudável. Mas existem algumas pessoas que se complicam, né? Que têm sintomas piores, que esses sintomas são mais permanentes. E aí, essas pessoas aqui precisam de tratamento. É porque vira um trauma, né, às vezes. É sempre um trauma para todos. Ah, entendi. Mas a gente tá se traumatizando desde que nasce. Sim, entendi. viver é Tudo meio traumático, né? Viver é traumático. Sim. Nunca tá tudo bem também. Então, Tudo é tanta coisa também, né? é muita coisa acontecendo o tempo todo. Mas a gente, cada um com seus recursos internos, né, com a sua capacidade, com o apoio da família, dos amigos, a sua rede social, não rede social, assim, né? Sim. Onde a pessoa se Seus relaciona, laços, os né, seus sociais. laços, a pessoa consegue ir lidando, né? A depender do fato também, né? Existem perdas que são mais traumáticas, as que são repentinas, as que são violentas, né? Elas são mais traumáticas. O caso que você falou, assim, 2 dias depois, uma semana Muito depois, rápido, ela a foi ruptura embora. muito A rápida. ruptura muito rápida, não teve preparo, aí tende a ser mais traumático. Foi menos traumático porque... quer dizer, foi bem traumático ainda assim, mas ela foi uma semana depois, só que ela voltou menos de uma semana depois por causa da pandemia e ficou 2 anos aqui. Mas ela foi. Mas você sentiu aquela dorzinha. Aí ela voltou, eu fiquei tipo assim, eu já tinha ido pra terapia, sabe? Eu falei assim, tipo, vai embora, já tô me tratando. Tipo, Mas ela lembrou, você viu pra falar hoje, tá aí a Lógico. dorzinha. lógico, falo todo... Mas ela ainda tá agora- lá. Ah, é? Mas, inclusive, eu me lembro que a primeira pessoa que me falou assim, cara, vive isso como um luto, assim, foi inclusive uma minha antiga terapeuta, porque naquele momento eu tava só falando da relação que eu tinha terminado, não sei o que, ela falou assim, Lucas, realmente é um processo de luto. E ela falou sobre a importância de passar por esse processo, de viver e tudo mais. E eu queria te perguntar assim, e todo mundo fala isso, né? Não, cara, vive o luto que você tá vivendo, tipo, viva isso, passe por esse momento. É importante esse processo de você não tentar escapar daquele sentimento? Olha, tentar escapar é uma audácia do ser humano, né? Porque não tem como você escapar. Falar, a pessoa Criar, tá negando o luto. Não, ela geralmente está usando todas as forças que ela tem para andar numa direção contrária, justamente porque é muito pesado. Então a gente não tem como escapar, né? A gente tem, na verdade, como gastar energia
tentando fingir que não tá vivendo o que tá vivendo. Porque quem perdeu alguém, quem viveu um término de relacionamento importante, não tem como fingir que aquilo não tá acontecendo, Sim. né? Mas geralmente as pessoas gastam muita energia tentando ocupar muito a cabeça e tal. E por isso a questão de vivenciar o luto é permitir que as emoções venham à tona, Sim. né? Porque o nosso gasto, nosso desgaste para tentar controlar alguma coisa na nossa ideia é muito maior e atrapalha o próprio processo. O luto é como se fosse uma cicatriz, né? De Sim. um machucado. Se você fica tentando arrancar a casquinha para dizer que não tá machucado, você não tá, assim, não vivendo Nossa, machucado, que bela né? analogia. É verdade, né? Porque e se você deixar ali, vai curar, né? Vai ficar cicatriz, mas vai ficar curado, né? Se você cuidar, Cuidar, né? Não é. deixar, né? Só não deixar. Você não Mas vai só você infeccionar, cuidar. Lucas. Não, Isso. falar, deixar Cicatriz é quieto. Sim, infeccionar. isso. Não ficar mexendo. perturbar o próprio processo. Mas você veja, a gente tem a ideia de que daí, se você arrancar a casquinha, você não está vivendo. Não Isso. existe não viver. Uma hora a conta chega, né? É porque a conta- eu penso assim, né? Muita gente. Eu tenho um primo É. comigo que. Ela generaliza sem pudor. Vai. Todo mundo, muita gente. Não, mas eu, Gabriela, eu pelo menos eu não gosto de ficar me vendo, tipo assim, de ficar passando a impressão de que eu tô sofrendo, assim, sabe? Então, tipo, eu sempre fico assim, queria sair da Coitadolândia. Chega da Coitadolândia. Acho que a gente tem. Eu tenho. Vou parar de. A gente te entende, Gabi. Fica De tranquilo. generalizar. Eu acho que eu tenho muita pressa de passar pelas coisas. Mas, assim, tem coisas que não tem como acelerar, né? A vida ensina. Olha, a gente vai viver o luto com os nossos recursos de antes. Então, é como se fosse uma fase, algo que a gente vai passar, e tudo que a gente acumulou até aquele momento vai servir como ferramenta para a gente enfrentar aquele momento. Por isso que cada luto é único, cada pessoa encara de um jeito. Sim. Se você perguntar para outra pessoa que vivenciou uma perda muito semelhante, ela lidou de maneira semelhante. Por quê? Tem ferramentas diferentes internas. Então, você quer passar logo, você quer se apressar, porque esse é o seu jeito de viver a vida já. E é o jeito que você vai vivenciar o luto. Sim. Tem pontos positivos e pontos que vão te atrapalhar, né? Porque a cicatrização, o processo de enfrentamento não é no teu tempo, né? Ele tem o tempo Sim. próprio. Mas também tem pontos positivos, porque a tua energia de vida deve ser maior, assim, né? Tua vontade de melhorar acaba acelerando as tuas possibilidades, vamos dizer assim, né? Mas não tem como a gente pular partes, que a conta chega. Sabe o que eu acho também que existe a possibilidade na questão do luto? A pessoa, quando ela se vê superando assim, se sente muito culpado por ter, tipo, como se tivesse esquecido o que perdeu. Ah, boa, é verdade. A isso culpa é verdade, que fica, é verdade. assim. Tipo, Sim. nossa, eu tô bem, que chato, eu não tô. Eu esqueci não- aquela o Hoje eu tempo não de luto não é o chorei. suficiente. Isso. É. Por isso que a gente não usa esse termo superar o luto, né? A gente não supera, a gente lida e enfrenta. Não existe como você superou a perda da sua mãe? Não se supera isso. Você Sim. lidou, Sabe vai lidar com lidar aquela e dor. enfrentar. E existe essa questão da culpa mesmo. Tanto tem a culpa de estou chorando ainda, quanto tem a culpa do já estou sorrindo, hoje eu não chorei. Eu já tô bem, né? Eu já tô bem, a sociedade é cheia das cobranças, dos Muita prazos, gente, muita gente. de quanto tempo que é o tempo correto. Existem cobranças diferentes para homens e cobranças diferentes para mulheres, né? Como Sim. tudo na sociedade. Então, existe uma pressão social para melhore muito rápido, mas também não demonstre tanto que você tá tão bem, porque é estranho, né? Então, fulano nem chorou no velório, as pessoas estão Queria que sempre morresse, cuidando. né? Tá feliz, então... Queria terminar já, né? Nossa, eu acho que tava eu atraindo sempre já. faço isso comigo mesma, porque eu sou uma pessoa que odeia em velório. Eu odeio o ambiente. Gente, de Assim, verdade. boa parte da população, imagino que não Não, gosta. mas tipo assim, eu sei, mas é que o ambiente me dá uma ansiedade, um negócio, tipo assim, o que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Tipo assim, pelo amor de Deus, eu tenho uma ansiedade. Sim. E eu não fui no velório da minha avó. E eu sempre, eu mesma faço isso comigo mesma, sabe? Tipo assim, nossa. Tipo assim, eu Você se culpa?
Sim, a culpa, tipo, que eu falei, tipo assim, porque as pessoas estão lá sofrendo, chorando, mas, tipo assim, eu não aguento esse ambiente, tipo assim, nossa. Então, esse é, na verdade, dos grandes estigmas em relação ao tratamento do luto, porque ninguém gosta de falar sobre a morte, ninguém gosta de estar nesses ambientes, no geral, né? Ninguém quer. Algumas pessoas têm crenças de que se falar sobre isso atrai isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam: eu nem sabia que essa profissão existia, eu nem sabia que tinha tratamento para isso. Porque é como se fosse um segmento escondido, assim, da sociedade, né? Não vamos falar sobre isso, não vamos no velório, não vamos falar sobre morte, vamos evitar. Então, na verdade, você evita ir ao velório para evitar o sofrimento. Que sofrimento? De lidar com a finitude da vida, principalmente com a sua própria. Você se depara, Todo mundo vai morrer, né? é um exercício mais... É uma pena, mas sim. É um exercício egocêntrico, né? Porque você, na verdade, se depara com aquilo que você tem medo. Não é com a pessoa... Pode ser com a pessoa, claro, Também, né? também. Mas a gente Tudo- se olha Não sei, também. pode muito. ter uma ao coisa mesmo muito mais tempo. profunda, mas eu acho que o meu problema É mesmo isso, na prática, assim, eu digo, é ver as pessoas todas sofrendo muito, assim, sabe? Sim, Tipo, é triste. A morte, Você não tem o que falar. ela não é uma coisa boa, né? As pessoas tentam emplacar isso, né? Foi o melhor para ele. Ai, parou de Mas o sofrer. enlutado nunca vai pensar isso que foi o melhor, né? São coisas que a gente tenta pra... você vai sofrer um acidente e vai falar, mas foi melhor assim? Não é melhor assim, né? Melhor é que todo mundo estivesse vivo, que a gente tivesse todo mundo feliz. Eu tenho uma amiga, esse dia eu fiquei bastante tocado pela história dela, né? Ela tava com... Eu não sabia, eu sabia que a mãe dela tinha uma doença degenerativa, neurodegenerativa, só que eu não sabia o estágio que tava. E ela tava contando, assim, e aí ela falou, olha, hoje em dia minha mãe já não tem mais capacidade de cognitiva nenhuma, tá em estado quase vegetal. Eu cuido da minha mãe, ela não fala, não tem nenhum tipo de reação e não sei o quê. Ela morreu em vida, ela usou essa expressão. E aí eu olho pra uma pessoa que não é mais a minha mãe, que não tem mais o mesmo brilho no olhar, que não tem mais o mesmo diálogo que eu, é só um corpo que tá ali, e eu tenho que cuidar e tal. E aí, assim, ela falou isso com uma tristeza, cara, e eu fiquei muito tocado, porque essa frase de, tipo, ela está morta em vida, é uma coisa que acontece com várias pessoas que lidam com entes queridos que estão muito doentes ou debilitados, né? Principalmente com Alzheimer, né? Alzheimer é um Sim. exemplo, né? O dela é um tipo de demência que não é Alzheimer, mas é uma demência, assim. Então, chama luto antecipatório. Então, é quando você lida com uma doença degenerativa, um diagnóstico de doença terminal, ou o ente querido passa por um acidente e tem sequelas graves, Sim. né? E os médicos vão fazendo aquele tipo de alerta de, olha, não estamos indo bem até aqui. E pode acontecer também em relacionamento, quando a pessoa começa a perceber o afastamento, o distanciamento do outro, parece que aquilo não vai indo bem, né? E aí ele já começa a vivenciar o processo de luto, né? Então esse morreu em vida, uma morte em vida, é o processo da perda que ainda não foi concretizada, mas ela tá posta. Só que eu fiquei pensando assim, da dor de você tá com a pessoa ali, né? Porque você perdeu, mas é aquela história, ela tá ali ainda, né? Parece que, eu não sei se tem um fio de esperança, talvez, né? Olha, a mente humana, ela é fantástica, porque não existe essa regra, né? Às vezes a pessoa tem lá um ente querido de 97 anos, que está há 3 anos tratando uma doença, que vai progredindo, e quando você vai conversar com o familiar, ele fala, morreu de repente. Estava bem. E aí você olha, poxa, mas será que foi de repente? 97 anos, 3 anos já, mas para aquela pessoa, naquela percepção, foi de repente. Então, a gente não usa essa questão de tempo, o nosso tempo cronológico no tratamento. Porque a gente pode julgar o que é rápido, o que é devagar, o já ou ainda, e a gente vai estar sempre errado. Porque o que importa é a perspectiva da pessoa. Sim. Eu tenho uma tia que ela tinha problema renal. E aí ela foi diagnosticada com 2 anos no máximo. Ela viveu mais, acho que 14 anos. Então, tipo assim, você vive num processo de esperar a morte. Mas ela viveu esses 14 anos, Viveu? Tipo, 14 medo? anos fazendo hemodiálise todos os dias. Mas, tipo assim, ela viveu mais 14 anos. Só que eu imagino que esses outros 12 anos a mais que ela ganhou de vida, eu não sei se exatamente foi 14, mas foram muitos anos a mais do que o diagnóstico dela que ela tinha no máximo pra viver.
eu imagino que esses outros 12 anos ela viveu todos os dias esperando morrer. É um luto por si daí, né? Sim, Aham. existe também, né? O paciente que recebe um diagnóstico complicado, um diagnóstico de doença terminal, vive o próprio luto. Eu já passei pro luto do emprego também. Eu também. Eu tava num lugar, né? E aí o pior de tudo é que foi assim, na minha cabeça foi eu motivei, né, a minha própria. Eu não fui demitido, mas eu pedi pra sair por uma circunstância que eu não conseguia ficar mais, e era uma função que eu gostava e tal. E aí eu fiquei muito mal depois. E eu acho que acontece muito isso. Porque tudo vai cair no que eu acho que você falou, que é uma mudança de Do um mundo contexto conhecido. que tá saindo, né? Assim, eu vejo muitas pessoas realmente que entram em crises existenciais gigantescas por conta de emprego, ou que foi demitida e tudo mais, né? Sim, e não só a aposentadoria também bagunça. Aposentadoria, nossa, essa deve ser. Aposentadoria Porque que a pessoa mesmo se muitos anos, programou né? e tal, muitos anos vivenciando uma rotina, né? Toda uma questão de identidade vinculada, né? Então você é fulano que faz isso, você é fulano que trabalha em tal lugar e de repente você é só o fulano, né? Exato, é. Você não Nossa. tem Porque é o que te define um pouco como muito, pessoa. que te Muito, na define verdade, né, muito, cara? né? Porque O adulto. realmente a minha profissão me define, pô. Eu fico Tô tendo 12 uma horas crise trabalhando. existencial aqui. Sim, depois você vai ser o quê? Só Lucas. Exatamente, Aí- aposentado que paga o dinheiro lá e tem que se É. reinventar. Acho Tem que que não, nossa geração, ressignificar, né? acho que não, que nossa geração não vai se aposentar. Talvez, enfim, é bom não talvez pensar não tenha nisso. mais isso no consultório mais pra frente, né? Mas deve acontecer muito isso, né? De pessoas que, na verdade, esperam tanto se aposentar, mas depois que se aposentam, veem que não é. Tipo, não, eu queria estar tendo uma ocupação, né? Sim, e aí acabam inventando outra profissão, outra ocupação, Ou sofrendo, né? Também, pode. e sofrendo, sim, né? Uma coisa não anula a outra, Aham. né? Assim, o fato de viver a ruptura já é o luto, né? Aí o que a gente faz com isso, o desdobramento disso, não anula necessariamente a dor, né? Então, assim, a pessoa que está enlutada, mas segue trabalhando, não quer dizer que ela não está mais enlutada. Sim. Eu acho que porque nesse é a mesma coisa que a processo- pessoa que começa a namorar outra pessoa, ou que começa a viver depois que alguém morreu, né? Sim. Sabe o que eu pensei? Eu tava pensando nesse processo, não só envolvendo as doenças, mas no processo de envelhecer. Deve ser um luto muito grande de você, por exemplo, perder as funções que você tinha antes, o seu corpo não te responde mais da mesma forma. Tipo assim, por exemplo, eu fico pensando, minha avó não consegue, minha outra avó não consegue ficar parada. Tipo assim, ela já quebrou os 2 braços, mas você vai lá, ela tá lavando louça, eu vou lá, ela manda fazer geleia, faz geleia, não consegue ficar parado, porque não consegue. Perdeu aquilo, tipo, a vida sempre Sim. toda foi muito ativa, né? Tipo assim, cara, envelhecer deve ser um processo de luto. Envelhecer e perder as funções do corpo, né? Então, as mulheres passam pela menopausa, né? Que é a perda da fertilidade, também é um grande luto. Como aí vem Uma mudança estética muito grande, né? estética, Inevitável. sintomas, né? O envelhecimento dos homens, e a sociedade vai andando nessa contramão, porque, diga, não envelheça, né? Põe cabelo, põe dente, Sim, põe sobe tudo verdade, para negar o envelhecimento. Então, essa percepção de que estou perdendo o mundo que eu conheci, o meu jeito de ser de antes, e a luta que se faz gera um desgaste tremendo e não impede a perda, né? Uhum. Sobre o tempo, né? Durante uma época da minha vida, eu estudei para uma prova e aí tinha um historiador que era super requisitado, que tava no edital, né? E daí lá pesquisando sobre ele, eu vi que assim, ele é um historiador bem conhecido, chamado Boris Fausto. E ele, o trabalho dele é de historiador, mas ele escreveu um livro autobiográfico que é sobre o processo de luto dele quando ele perdeu a esposa dele. Ele foi casado, eu acho que uns 60 anos, é uma coisa desse nível. Chama O Brilho do Bronze, o nome do livro. Acho que eu já vou falar. Então, e aí, e é um livro pequenininho, assim. Aí, assim, só pela sinopse eu fiquei muito interessado. E aí tinha, vou falar, baixei pirata no computador e botei no Kindle, aqueles leitores digital, né? E eu falei, vou começar a ler, de bobeira. E me pegou, assim, do jeito, assim, rapidão eu terminei, porque realmente não é um livro grande. Mas ele conta, assim, esse processo do final da vida da esposa dele, né? Eu esqueci o nome dela agora. E o Brilho do Bronze é porque ele
no túmulo dela, tinha uma parte que era de bronze. E aí a luz refletiu, e aí ele teve um momento que ele teve tipo uma epifania, assim, ele viu. E é bem bonito ele narrando isso e tudo mais. E aí ele conta também esse processo dele de tentar fazer várias coisas, de começar a tentar viver de novo, né? Inclusive novos relacionamentos. Ele é bem idoso, assim. 70 anos, quase 80. E, assim, é bem bonito esse arco que ele coloca, assim, de um momento de bastante dificuldade, depressão. Ele também procurou ajuda especializada na época. Porque você imagina viver... Meus pais são casados há 41 anos. As vidas se fundem, é um negócio meio maluco, assim, né? E perder isso uma vida inteira, filhos, a família, a pessoa que está do lado. Eu já vi... primeiro eu queria que você comentasse, né, em relação a essa questão do tempo junto, né? O quanto isso impacta na força do luto, digamos assim. Olha, como eu porque falei, assim, tudo é muito relativo, né? Se tem lá um jovem que estava ficando com um outro jovem, uma outra jovem, No final que vale a pessoa. 2 meses e termina e entra num luto, eu não posso desqualificar dizendo que um casal que viveu há 40 anos vai ter mais sofrimento do que esse jovem. Porque depende do vínculo. Entendeu? Depende daquele vínculo, depende dos recursos e daquela relação. E da pessoa também, né? A capacidade dela de processar as coisas, né? Não sei. Basicamente, assim, de como era aquela relação e como que ela terminou também, né? Então, assim, existem casais de relações muito longas que a gente sempre presume que vão ter lutos complicados, mas a depender de como aquela relação termina, do tempo que eles tiveram para fazer acertos, para ter conversas importantes, para combinar sobre essa separação. Então, a questão da ruptura repentina, ela atrapalha muito o luto. Mas a ruptura, por exemplo, numa doença que vai progredindo, e eles podem conversar sobre isso, a abertura que tem na família, as ações que podem ser tomadas para aconchego daquela família, da pessoa que está falecendo, da pessoa que está ficando, tudo isso é decisivo no enfrentamento do luto. Não necessariamente uma pessoa que está num relacionamento longuíssimo vai ter um luto muito difícil. E não necessariamente a pessoa que está num relacionamento muito curtinho... A gente tende a achar, né? Vai lidar numa boa porque... Foi rápido. Foi rápido, né? Então, essas são as ideias comuns que a sociedade tem, né? Que se você perdeu um filho na barriga, você faz outro. Se você perdeu um filho, mas você tem outro, pelo menos você tem um outro. Se você estava num relacionamento há pouco tempo, é só um relacionamento, é só você arrumar outra pessoa. Mas se você estava num casamento longuíssimo, aí terrível. E aí, se você arrumar outra pessoa... Aí exatamente. Aí depende de quanto tempo você demorou. Você arrumou outra pessoa em 2 anos? Aceitável. Todo mundo fala que você já estava treinando. Em 6 meses? Não, a sociedade não aceita. Aí, se é mulher, a sociedade tem uma cobrança tem que ser maior. 7 anos. 7 anos de nunca luto. mais, tá louco? Se é homem, normal, porque ele também não ia querer ficar sozinho, né? Então, a sociedade tem cheia de opiniões sobre o luto alheio. As pessoas estão sempre falando, e uma coisa terrível que as pessoas fazem é falar em nome do falecido. Isso é terrível, assim, né? Então eu falo assim, ele não gostaria de te ver assim. Ele gostaria que você fizesse isso. Ele não gostaria que você fizesse aquilo. Realmente, Ele, imagina... leviano, né? Isso, e aí a pessoa fica perturbada por esse fantasma, assim, de uma pessoa que não tá mais aqui, né? O que essa pessoa queria que eu fizesse agora? Era pra eu chorar ou não era mais pra eu chorar? Infelizmente, quem tá vivo é você, né? Então você que tem que ver, né? O outro tá morto. Mas né? as pessoas, pra ter um espaço pra dar pitaco, assim, pelo conhecido, fulano, ele ia querer isso, isso e isso. E como as pessoas reagem realmente ao luto? Porque, assim, a primeira coisa na minha cabeça é tristeza. Mas existe pessoas que reagem com raiva, ficam violentas. Como são as reações ao luto? Os filmes sempre tem fases do luto, né? Mas 7 fases do luto. Mas pode ser que, tipo... não, nem todo luto é igual, né? Ou que a pessoa vai direto pra raiva, ou vai direto para outro tipo de sentimento. Como é que... Hoje em dia, com os estudos mais recentes, a gente não fala mais em fases do luto, né? Porque fases do luto sugeria que todo mundo começava com tristeza, negação, tristeza, raiva, aceitação. Então, na verdade, a gente fala que o luto
É como... Tá bem, querida? Deixa eu voltar aqui pra gente não ficar de luto pela Gabi. Pode continuar. Tô bem. Então, a gente falava que a pessoa passava pelas 5 fases, né? Então, isso sugeria que cada pessoa ia passar pela fase 1, fase 2, fase 3 final, né? e até Você a mata o fase chefão final. e Exatamente, acabou. que daí então superou o luto, né? Hoje a gente sabe que não existe isso. A gente faz uma analogia do luto com uma montanha-russa, que é altos e baixos, dias bons, dias ruins, e até mesmo momentos bons e momentos ruins no mesmo dia. E a gente usa hoje um modelo que a gente fala que é a pessoa está orientada, ela está voltada para um caminho de reestruturação ou ela está voltada por um caminho mais complicado, mais difícil. Então, o que você faz, né? Associações, elas são voltadas para mais reestruturar a tua vida ou elas estão voltadas para um caminho mais complicado? Então, todas as emoções fazem parte, até mesmo da reestruturação. É comum, aceitável, normal sentir raiva, sentir medo, né, do desconhecido, sentir muita tristeza, choro, apatia, isolamento social, né, não ter vontade de ver ninguém, não ter vontade de falar com ninguém. Mas é comum também a pessoa sofrer um luto agitado. O que é um luto agitado? A pessoa no mesmo dia vai trabalhar, no outro dia ela aparece para trabalhar no serviço e quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, age como se não tivesse acontecido nada, com a intenção de não enlouquecer com aquilo, Sim. né? Então ela continua a rotina, porque se ela ficar em casa sozinha, Pensando muito sobre... ela vai enlouquecer. Então, tudo isso é válido, não tem certo ou errado no luto, mas a gente precisa pensar para onde a pessoa está caminhando. Se é para frente ou para trás, vamos dizer assim. Se é a caminho de uma autodestruição, não destruição, mas assim, muita autopiedade, De muito... se complicar e desenvolver uma depressão por luto, né? Que a gente chama do luto complicado, luto patológico, anteriormente falado. O luto pode levar a um estado depressivo patológico, Pode. assim? Sim, pode. Comumente não leva, a maioria das pessoas não chegará num luto patológico, mas a gente fala em 20, 25% de pessoas pode desenvolver luto patológico, o luto complicado. Que é quando talvez se descolhe já a tristeza do que aconteceu, né? Ela meio que cria uma autonomia, assim. É quando Mas- a tristeza inunda todo o sujeito. Então a gente pode fazer uma analogia de a pessoa enlutada, ela tem uma nuvem escura que está chovendo ali. Mas além dessa nuvem, ela vai ter outras coisas. Mas sabe quando o dia fecha inteiro e fica tudo escuro e começa a chover? Então todo o ser, todo aquele indivíduo é inundado pelo luto. Retoma todos os aspectos da vida dele. E aí a gente pode falar que está num luto complicado. Eu acho também que pode ser muito frustrante quando você tipo assim, faz muito tempo que você sofreu o trauma do luto, assim, e você acha que você tá bem. Mas aí você se prova que não existe superação mesmo, porque aí você vê uma coisa que te lembra e você tá naquele lugar tudo de novo, assim. Você já caminhou todos os passos e aí você vê uma coisa que te lembra Os daquilo. gatilhos, assim. É comum, mas aí depende do que você faz com isso. Então, as pessoas enlutadas, elas podem ter reações de choro, de ter um dia de ficar emburacado, de passar um período que não está muito bem. E os períodos mais comuns disso acontecer são as datas comemorativas, né? Natal, Cara, Ano minha avó até Novo. hoje, o meu avô morreu faz, sei lá, quantos anos? 40 anos. No dia da morte dele, ela fica triste. Sim. Então, a data de morte, datas que são especiais só para aquela família, só para aquelas pessoas, né? Então, um dia muito específico ali. E a pessoa pode vivenciar todas as reações do luto. Existem também os costumes, os hábitos também, né? De guardar aqueles dias. Existem as tragédias que acontecem muito próximo de datas comemorativas, o que também complica a vida das pessoas, né? Então, quando a pessoa morre um dia antes do Natal, ou no dia do Natal, alguma coisa do tipo, no dia das mães e tal. Então, isso não quer dizer que a pessoa entrou num luto patológico. Isso é uma reação normal e esperada. Lembra da montanha-russa, né? Sim. O altos e baixos. Depende se a pessoa sai disso.
O que vai dizer pra gente se é patológico, a questão do andar para trás, vamos dizer assim, é a extensão da coisa. Eu passei um dia inteiro chorando no domingo, foi um dia muito difícil. E depois? Na segunda eu consegui falar com uma pessoa, na terça eu consegui sair, quarta-feira eu fui trabalhar. Então a pessoa, aquilo a gente tá dentro de uma normalidade. Sim, não dá pra. Eu acho, o que você tá falando assim, não dá pra achar que um momento ruim é a totalidade, né, da pessoa que tá Isso. passando. A gente É fala normal, sobre a né? extensão, sobre a permanência e principalmente sobre os prejuízos. Então, a pessoa está tendo prejuízo social, né? Ela não está conseguindo ter convivência com ninguém, ela está tendo prejuízo nos outros relacionamentos dela. Então, ela tem outros filhos, ela é casada, ela tem amigos que ela não está conseguindo, prejuízo no trabalho, prejuízo financeiro. Então, ela está se prejudicando. Então, é um luto que precisa ser cuidado. Você falou assim, né, que não existe superação, mas eu acho que existem. Eu queria te perguntar, na verdade, você já se deparou com essa situação, porque no caso inclusive no caso dessa relação que eu falei, eu já reencontrei durante um período ver a pessoa me fazia muito mal, mas já depois de um tempo não me causa mais nada. Então não é que a superação, mas eu já não sou mais afetado por aquilo. Essa é o saber lidar com a dor, é isso? Não existe a superação relacionada ao luto, né? Porque a gente não. Ele não é uma coisa a ser superada, é uma coisa a ser enfrentada. Então, significa que você enfrentou e que isso hoje não te causa mais sofrimento. Entendi. Sua Entendeu? ferida tá cicatrizada, Lucas, mas ela Não, tá eu só queria usar um exemplo, porque eu Sim. queria falar e eu não tinha como falar assim, dar um exemplo, assim. Não, sim, é que você superou a pessoa, vamos dizer Sim, assim. daí não tem mais a ver O com amor, luto, né? no caso, né? Aí, o luto foi uma coisa que você enfrentou, entendeu? Mas eu acho que isso é uma como diferença. você... Como você estava falando, passa o último é o chefão, né? Você não tem como superar o chefão, você precisa enfrentar e depois passar, entendeu? Você vai passar por ele, você não tem como superar como se você pudesse passar por cima, desviar dele, entendeu? Sim. Eu acho que também essa é uma diferença entre o luto da pessoa viva e o luto da pessoa morta, assim, né? Que o luto da pessoa viva, tipo assim, é diferente, querendo ou não, o jeito de lidar, porque a pessoa morta você não vê mais, né? Você não lida mais com... Eu acho que as pessoas fazem muitas coisas, né? Não vê mais. Existem pessoas que fazem visitas diárias ao cemitério. Existem pessoas que abrem as fotos. Hoje em dia, com as fotos, com as redes, tem um recurso nos celulares que é montar álbuns automaticamente, né? Todo dia o celular monta um álbumzinho. Relembre 5 anos atrás, relembre 4 anos atrás. Sim. E as TBTs, né? pessoas são capturadas por isso, né? De repente o celular, o Facebook faz as lembranças, o Instagram também tem lá as Um ano lembranças. atrás, do nada. Um ano atrás, Mas, por exemplo, eu sinto bastante saudade da minha infância. Sinto mesmo, assim. Isso, tem uma diferença entre uma saudade nostálgica, alguma coisa assim, e luto, né? Sim. Tem, da infância foi um processo natural que você foi perdendo, mas você foi ganhando muitas outras coisas, né? Então, é uma saudade. Não existiu uma ruptura, a não ser que você tenha passado por um processo violento, por exemplo, que algumas crianças passam, assim, né? Agora, a partir de, sei lá, tá A com partir de 10 hoje você é anos... adulto, vai trabalhar. Exatamente, tá com 10 anos e vai trabalhar na roça, não pode brincar mais e tal. Aí existe um processo de ruptura. Agora, se é uma infância natural, que você vai saindo, vai à adolescência e tal, vai perdendo coisas do mundo infantil... É só uma saudade, né? É uma saudade. Não dá pra chamar de luto, né? E aí os adultos vão inventando, né? Vai comprando Funko, vai virando geek. E aí vai lidando. Fazendo tatuagem de desenho. Exatamente. Não quer sair da infância. Vão né? lidando, vão Eu dando uso- jeito. Usa boné. Você é um adulto que usa boné. O velho de boné. Sabe o que eu ia perguntar? Posso estar doida também, mas é um processo do luto quando a pessoa perde algo e aí alguém e começa a endeusar aquilo? Como se fosse a melhor coisa do mundo antes de você perder? Ou aquela pessoa a melhor pessoa do mundo antes de você perder? É um processo que é comum, sim. Que Ele era é... tão bom.
Que é Dizendo da pior pessoa do mundo. superestimar as qualidades, até para entender o valor da perda, né? Para poder também justificar tamanho sofrimento, porque às vezes a gente perde alguém, por exemplo, em termos de relacionamento, vamos falar assim, para não ser desespero, que não prestava tanto assim, É. mas a gente sente falta. E eu só fica pensando nas coisas boas, né, então. E aí, para supervalorizar, né, vai Eu acho que a fantasiando. sociedade espera de você, principalmente quando a pessoa morre. Quando é um luto, tipo assim, desse mês da pessoa morre, a sociedade espera que você não se pode falar nada de mal. É. Sim, porque tudo que é em volta da morte, né, tem Tabu. esses tabus, né? Você não pode falar de morte, que chama morte, você não pode falar do morto, que é desrespeitoso. Então tem muito tabu, muito segredo, que é da nossa cultura, muito especificamente da nossa cultura, né? Em outros lugares é diferente. Às vezes o morto não era um querido. Então, você tem, assim, conhece culturas, né, em que esse processo de morte não causa luto ou que outras perdas, existe isso, assim? A cultura influencia no luto? A cultura influencia diretamente no luto, a cultura específica daquela família influencia diretamente no luto, o tipo de vínculo que existia ali influencia no luto, então, quanto mais segredos, quanto mais brigas, mais problemas, mais ressentimento, o luto tende a ser mais Sim. complicado, mas como a gente é ensinado desde o começo, impacta como a gente vai lidar lá no final. Então, outras culturas em que existia um culto à morte, por exemplo, que é muito falado, né, a cultura mexicana, né, mas tem outras culturas, a hindu, que é falado sobre isso, as crianças participam dos rituais, até a cultura de alguns países árabes em que a promessa depois da morte é muito melhor do Sim. que a vida, né, do que a Sim. pessoa. Então há uma alegria, uma felicidade, uma conquista. O cristianismo também, né? Promete uma vida melhor depois da morte. Promete. Né? Se você for bom. Isso. Aí fica a dúvida no ar, Isso que eu né? ia falar. Se Sim, for ótimo, né? mas o cristianismo tem muita ligação com o sofrimento, né? Sim, Com punições e tudo mais. com o sofrimento da Penitências. perda. Aham. Então, existe como você tentar ajustar uma forma de lidar melhor com a morte, que é lidando com ela dentro da sua vida o tempo todo. Então, você tem lá na sua casa uma criança que você está ensinando, né? Você tem um filho, um sobrinho, um priminho. Geralmente as pessoas escondem, né? Não explicam. Sim, aham. Substituem um animalzinho quando morre, não fala pra criança. Foi viajar, né? Foi viajar, Sacanagem. não leva né, nos rituais funerários, né, fúnebres, velório, enterro, inventa uma história que na cabeça da criança não faz sentido. Meu pai falou que meu gato saiu com a namorada. Teve isso? Então, Peter, coitado. Então. Você trabalha com crianças também, assim, que passam... Como é que é esse trabalho? atualmente não atendo crianças, eu atendo Ou aconselha só mães que adultos. falam com crianças? Isso, Aham. Mas por uma Tipo, não questão de fala- agenda mesmo, né? Porque o luto em crianças tem manifestações parecidas, assim, né? A criança vai lidar conforme ela compreende o assunto, enquanto mais verdade pudesse ser dita para a criança, melhor ela vai lidar, Uhum. né? E dentro das palavras que ela compreende, do contexto que ela entende. Mas toda oportunidade dentro de casa é uma oportunidade de explicar o ciclo da vida, né? Desde uma plantinha, Rei Leão. The Circle of Life. isso, desde a planta, o que acontece, o desenho, né? E para evitar essas coisas, como foi viajar, tá dormindo, Enganação, né? as Evitar mentiras. enganação, né? As mentiras. Ah, Porque- mas a gente engana tanto criança com tanta coisa. Não, mas eu acho que isso é muito sério, pô. Não, Isso mas Ah. assim, a sociedade mente pras crianças. Ah, sim, Fato. aham. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Não, fada do dente. sim, aham, entendi o que você falar. Isso. Tipo, a gente tá acostumado a mentir pra criança, acha que a criança é boba e não merece ser falada a verdade. Só existem formas, né? Toda mentira que é contada tem uma consequência, né? Aham. E a consequência do luto ela é muito pesada, né? Então a criança ela já vai aprendendo o que acontece, embora ela não consiga
formatar na mente dela o que é a morte, que nem o adulto consegue, né? Nem a gente sabe exatamente o que é morrer, porque a gente nunca morreu. Nunca morreu. Então, mas ela vai entendendo que aquilo faz parte. E ela vai podendo também ter a oportunidade de ter um luto melhor resolvido se ela participa com a família. Então, faleceu um avô, faleceu uma tia. E os adultos não mentem para ela do que está acontecendo, por que a mamãe está chorando, por que o papai está chorando, o que é esse lugar aqui, né, o cemitério e tal. Claro que a criança não precisa ser exposta a tudo, né, 12 horas de velório, aquelas coisas mais pesadas. De preferência nenhuma hora de velório, brincadeira. Mas é muito importante que a criança participe. Sim, Participe. interessante. E você falou uma coisa no início que eu não queria deixar de comentar, que é a questão dos animais, pets, né? A gente realmente tem uma massificação de pessoas que têm pets como filhos, né? Como pessoas da família, assim. Realmente essa relação tem mudado ao longo do tempo. Eu também. Eu sou tio de pet, porque é do meu irmão. Mas, assim, é engraçado que eu fico antecipando esse sofrimento. Porque, assim, um cachorro naturalmente vive menos que os seres humanos, né? Então, provavelmente, se as coisas forem normais, você vai testemunhar a morte daquele animal. Sim. E você já fica antecipando também esse sofrimento, tipo, sei o quê. E aí, você é procurada bastante por pessoas que perderam os pets, né? Sou. E se enquadra naquilo, né? De que é a dor da pessoa, né? Não dá pra desqualificar porque é um animal, né? Não. E, na verdade, assim, uns 5 anos atrás, era uma procura mais tímida. Eu não sei se você pode me ajudar nesse assunto aqui, porque eu não sei se eu poderia trazer isso aqui. Era assim, né? Tipo, não sei se você também cuida disso, pet, entendeu? E hoje, não. As pessoas já são muito bem informadas, né? Os pais e mães de pet, de que é uma relação tão válida quanto a relação humana. E existem pessoas que são muito mais vinculadas aos bichos do que a pessoas, né? Existe um negócio que o cachorro é melhor que muita gente, né? A minha cachorra Então, assim... Beijo, Betina. E Alex também. É inquestionável a questão da vinculação e a dor da perda de uma pessoa que perde um animal. E vamos falar, a relação é muito diferente, né? A relação com o ser humano, ela tem muitas exigências. A relação com um pet é uma relação mais pura, né? De uma troca mais genuína. Sim. Então, é muito óbvio a gente pensar. Que ela me entende. Eu tenho certeza absoluta que ela entende o que eu tô falando e me responde. E te ama incondicionalmente. E quem te dá isso, entendeu? Sim. Então, acho que até demorou para as pessoas começarem a buscar ajuda, porque elas tinham há muitos anos sofrimentos muito grandes, né? Então, tem essa procura no consultório, eu acho muito importante. As pessoas estão questionando menos, mas a sociedade julga, dizendo compra outro filhote, assim, né? Sem entender o laço que existe ali, né? Dá vontade de atropelar ontem. A minha casa é uma imobiliária dos meus pais também. Aí ontem foi um cliente e falou assim, o dia que vocês não quiserem mais essa cachorra, pode me dar, viu? Eu fiquei olhando pra ele assim, ó. Você quer ser eu não dei uma agredido aqui? risadinha. Eu fiquei, tipo assim, me falam pra onde você tá indo que eu vou te atropelar, tipo... Não fala isso aqui, cara. Falo. Mas realmente, né? Tem pessoas ainda que veem essa relação puramente, é claro que existem uns limites numa relação, né? Mas só como uma coisa totalmente efêmera, que é de um animal que você deixa ali, que tipo, só tá habitando a sua casa, né? E não entende a relação, né? Com aquele... Mas, na verdade, a relação a gente pode ter com tudo, né? De apego, né? Sim. Mas a sociedade gosta de dar opinião na vida dos outros, mas isso que né? eu falava, a sociedade implica com isso, mas implica com tudo também. Na verdade, no fim de tudo é não ligar pro que as pessoas acham, assim. E principalmente o luto, as pessoas não querem nem manifestações, poucas nem muitas. Então, as pessoas ficam tentando uma etiqueta do luto. Se chorar muito é esquisito, se chorar pouco é esquisito. Então, se ficar muitos anos recluso é estranho, se sair logo pra vida aí também dá pra desconfiar. Então, as pessoas ficam tentando... É impossível quase você agradar. Você não consegue agradar. Não é quase impossível, é completamente impossível. E aí impossível. você pensar em agradar alguém com o seu próprio luto é o mais absurdo do tamanho do universo. Muita sacanagem, né? Exato. Muita sacanagem. Quer agradar todo mundo, né? Até no luto. Pô, o luto é meu. Bom,
A gente agradece. Estamos chegando ao fim e tudo acaba. Tudo acaba. Obrigado, doutora, por ter esclarecido, né, vários desses pontos com a gente. É um assunto realmente muito interessante, que a gente não tem oportunidade de falar especificamente sobre a todo momento, né? E eu acho que é interessante que as pessoas cada vez mais tenham acesso, né, a esse tipo de... não só sobre o assunto, mas a possíveis especialistas que tratam, né, como você e outros, enfim. É isso, obrigado. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês, viu? Foi um papo muito gostoso. Tem Instagram Eu tenho, @Clínica do Luto. Clínica do Luto, tá? E lá as pessoas têm as formas de ter acesso, em contato, né? isso, e eu posto um pouco do meu trabalho lá. E obrigada pela oportunidade, estou à disposição sempre que quiserem, Com precisarem certeza, trocar uma queremos ideia. falar com você mais vezes. Principalmente para falar do B, fala muito com você também, né? Obrigada, doutora. Obrigada, Lucas. E a gente tá aqui pra desmistificar todos os tabus. É isso, beijo. Que poder! Tchau, tchau, gente. Até mais.